O Conselho Nacional de Justiça lançou o painel com dados sobre mães, pais e responsáveis por menores que cumprem pena. O objetivo é facilitar as políticas públicas para permitir que pais presos mantenham a convivência com os filhos ou dependentes deficientes. O painel reúne, por exemplo, informações sobre quantas mães estão presas com filhos em fase de amamentação ou que são responsáveis por menores. A medida visa viabilizar e aplicar as medidas determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça e Supremo Tribunal Federal ao determinar, nesses casos, a substituição da prisão no regime fechado por domiciliar. O painel deve ser alimentado pelos tribunais e pelo sistema penitenciário sobre a situação dos presos que são responsáveis por crianças de até 11 anos de idade ou deficientes. Nele é possível encontrar também quantas gestantes e lactantes estão presas, passaram por audiência de custódia e tiveram a liberdade concedida. A ferramenta é uma forma de garantir o cuidado com os vulneráveis, a convivência familiar e a dignidade no cumprimento da pena. Há também dados do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais sobre o número de gestantes e lactantes sob custódia em cada unidade da federação, além do total de filhos e filhas e as faixas de idade das crianças. De acordo com os dados do DEPEN, no painel de monitoramento, no ano passado, 30 mil mulheres foram presas. Em dezembro, havia mais de 900 crianças no sistema prisional em todo o país e 159 grávidas. E os dados mais recentes, que são de 2017, mostram que apenas 14% das prisões femininas têm espaço reservado para grávidas e lactantes. 3,2% têm berçário e menos de 1% têm creches. Ao reunir essas informações, o painel vai ajudar os magistrados a analisar os casos com maior eficiência e isonomia na substituição de prisões. Bom, e agora para a gente falar sobre o impacto dessa iniciativa, eu converso ao vivo de forma remota com a advogada Marília Brambila. Seja muito bem-vinda, boa tarde, um prazer, como sempre, falar contigo. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a toda a nossa equipe. Bastante interessante esse painel. Pois é, então adianta para a gente, é interessante e pode facilitar o cumprimento da lei, porque as medidas que essas mulheres, que esses responsáveis por menores têm, estão previstas lá atrás na Constituição, né? E vão ao encontro também de medidas do Supremo Tribunal Federal. Então fala para a gente qual é a importância desse painel. Rafaela, falando da nossa Constituição Cidadã, 34 anos, o nosso Supremo Tribunal Federal trazendo essa relevância, é um direito constitucional dessas crianças terem essa proteção integral. Independentemente da condição de suas mães, a própria Constituição garante que as mães irão permanecer com seus filhos durante esse período de amamentação. E é interessante, Rafaela, que esse controle que o CNJ institui é justamente para que aquele magistrado de primeira instância, ele possa estar ali no dia a dia lembrando dessas mulheres presas. Então, é uma ferramenta, porque você imagina, nas comarcas de interior, o juiz tem várias competências. Ele tem competências de família, ele tem vários outros processos, ele não tem só processos criminais. Então, essa ferramenta vai indicar na caixa do juiz, ó, nós temos aqui uma mulher presa, lactante, amamentando, é possível substituir essa prisão? Então, é uma ferramenta interessante e o CNJ vem trazendo ferramentas importantes para trazer a substituição de prisões. Lembrando, Rafaela, que a própria lei de execuções penais, ela prevê também uma progressão diferenciada para algumas mulheres também, com seus filhos, a progressão de 1/8 quando esse crime é praticado sem violência ou grave ameaça. Então, existe, junto com o Legislativo, assim como o Poder Judiciário, junto com o Poder Executivo, que cuida das prisões, uma força-tarefa para impedir que essas crianças estejam, de fato, encarceradas junto com as suas mães. E nós temos dados de 2017, mas são os dados mais atuais, que revelam que hoje apenas 14% das unidades prisionais têm um ambiente adequado para receber essa mulher presa, lactante ou gestante. Quer dizer, isso revela que a gente tem muito que avançar, né?
Sim, Rafaela. E nesse momento é até importante que os juízes se conscientizem que nós não temos esses ambientes para proteger integralmente essas crianças, esses recém-nascidos. Lembrando, Rafaela, que há pouco tempo, cumprindo uma determinação internacional, nós impedimos que essas parturientes sejam algemadas. Então, a gente tem muito que avançar, muito mesmo. Então, eu digo que esses 34 anos, essas forças-tarefas, essas resoluções do CNJ têm sido muito importantes para que a nossa Constituição seja cumprida. Olha só, nós temos hoje, em média, 30 mil mulheres presas, né, dados do DEPEN. Quer dizer, é um universo, né, se a gente coloca com a quantidade de presos hoje, é um universo muito pequeno. A gente sabe que os desafios são inúmeros, mas a gente conversava aqui nos bastidores, temos orçamento para isso, né, porque é uma matéria, às vezes, um tanto polêmica, que não tem tanto ibope, há também uma percepção da sociedade de que o encarceramento pode resolver muitas questões e não é bem assim. Então, na tua visão hoje, quais são os principais gargalos para que essas mulheres tenham condições dignas, mesmo encarceradas? Não só as mulheres, a gente sabe que todos os presos, né? Mas fazendo recorte agora delas. Nós tivemos na matéria anterior o ministro Lewandowski determinando que o ANPP deve ser aplicado a todos os processos sem violência. A própria lei anticrime, Rafaela, ela traz aí uma perspectiva muito importante, uma alteração significativa ao próprio processo penal, ela traz o juiz das garantias, ela traz o cumprimento da audiência de custódia, ela traz outros requisitos para prisão preventiva, ou seja, que seja encarcerado nesse país, Rafaela, quem realmente precisa. Aqueles que cumprem os requisitos dessa prisão provisória, aqueles que praticaram crimes graves, né, crimes hediondos ou equiparados a hediondos, e aqueles que podem ali cumprir as suas penas, ou aqueles que podem responder os processos em liberdade, sejam submetidos a uma persecução criminal um pouco menos evasiva, com um pouco mais de dignidade. Encarcerar não resolve, Rafael. Principalmente as mulheres, né? Porque nós já temos inúmeras determinações. Então, mais uma vez, esse painel do CNJ vai facilitar também nisso, né? A irregularidade ali, o juiz tendo esse raio-x, vai acelerar ou dar condições ou tirar essa mulher do sistema, né? Enquanto aguarda julgamento, por exemplo. Vai aparecer lá o íconezinho para os magistrados. Nós temos uma mulher encarcerada grávida, olhe para ela. Olha aí, maravilha. Muito obrigada, sempre um prazer conversar contigo. Da próxima vez aqui pessoalmente no STF, viu? Obrigada, Brambila, até a próxima. Tchau, tchau.